Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela, olha só, galerinha. Hoje vamos falar, logicamente, de matemática. Falando mais especificamente aqui, ó, que são os tópicos que nós vamos, trabalhar e tal, tudo bonitinho. O módulo de unidade 2, que vai ser o quê? Dentro do que a gente vai trabalhar inicialmente para hoje, vamos trabalhar números, álgebra, geometria e grandezas e medidas. Especificamente hoje vamos trabalhar com os números, tá certo? Especificamente, vamos trabalhar com o significado dos números inteiros. Bem básico, né? Começando devagarinho, sem pressa, com foco na aprendizagem de vocês, fechou? Então, olha só. Os números inteiros vai indicar o que para você? A falta de algo, a diferença de algo, a diferença de tamanho, né? Está faltando algum objeto ali, eu identifico isso pela quantidade de objetos que você vai ter. A orientação também, tá certo? Em uma rodovia, por exemplo, se eu estou a favor da rodovia, eu estou indo para valores positivos, tá certo? Se eu analisar deslocamento entre dois pontos, eu estou voltando numa rodovia, eu vou ver que esse deslocamento ele vai ser negativo. E por aí vai, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos, focando agora na compreensão baseado em situações, problemas. Papai. Como é que a gente resolve certas situações utilizando justamente o que a gente está chamando aqui de números inteiros? Bora lá, então? Bora, papai. Olha só. Quem são os números inteiros, primeiramente, né? São os números que você vai ter aqui, olha, representado pela letra Z, que eu estou destacando aqui para você, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Lógico, Fontinelli, ele começa em menos 3? Não. Na verdade, ele vai... Olha, essa reticência aqui quer dizer infinito, né? Vai ter infinitos números negativos e infinitos números positivos. Ele é o que vai marcar a sua reta numérica, né? Olha lá. A minha reta numérica, ela começa aqui. No meio dela é o 0. Aí à direita eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E vai até quanto, Fontinelli? Vai até infinito, né? O símbolo do infinito é esse aqui, né, galera? Parece um 8 deitado, né? Pois então. Então aqui a gente fala que vai para mais infinito. E esse cara aqui, ó, quem é? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E vai para o menos infinito. Fechou? Só que aí eu tenho, nessa representação do Z, antes desse Z, eu tenho os números que a gente chama de naturais, que nosso material não aborda isso, mas eu vou falar aqui com vocês, para vocês lembrarem. Olha. Quem são os números naturais? São aqueles que dão ideia de contagem. Pois é, então começa no 1, 2, 3, 4, 5, para o mais infinito? Exato, só que tem um detalhe. E quando não tem nenhum número, não tem nenhum objeto? Vamos supor que eu vou fazer uma doação. Eu tenho, sei lá, boi. E eu vou doar para as pessoas, vou doando. Chega uma hora que eu não tenho mais nenhum, tá certo? Se eu não tenho mais nenhum, o que acontece? Eu vou ficar com quantos bois? 0 bois, perfeito? Então eu tenho que representar isso. Então bora aqui comigo, ó. 0 faz parte dos números naturais, porque dá a ideia de contagem, tá certo? Vou colocar 3 pontinhos aqui para ficar mais claro ainda que esses números não acabam, tá certo? Só que esses aqui, olha, são os quem? Os naturais. Representado com Nzão, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, isso vai para o infinito. Já o Z vai ser quem? Os inteiros, né, meu caro? E aí tem um detalhe em representação desse Z, que vai justamente falar os números inteiros na reta. Olha lá, eu vou passar a ter aqui, ó, os inteiros não nulos. Ora, se são não nulos, o 0 não entra, porque o 0 é nulo. E eu quero a negação desse 0, né? Então, não nulo. Como é que eu represento aqui, ó? Eu coloco Z asterisco. Beleza? Aí observa, não tem 0. Agora, se eu colocar assim, olha, colocar um positivo aqui, ó. Certo? Quer dizer que só tem os positivos? Não, na verdade não é isso. Na verdade, a representação matemática que se usa para isso são os não negativos. O que quer dizer isso? Os negativos não entram, mas o 0 entra. Olha aqui, ó. Olha o 0 aqui, ó. Certo? Agora, olha. Observa aqui. Vou dar uma puladinha aqui, ó.
Se eu colocar o mais com o asterístico, aí nós vimos que o asterístico nós tiramos o zero aqui, ó. Nesse caso, primeiro, nós tiramos o zero. Então aqui também vai acontecer isso. São os inteiros positivos. Aí sim os inteiros positivos. Olha aqui, ó. Não tem zero e só positivo. Tá certo? Vou mudar a cor aqui para você destacar o Z-. Só essa parte aqui que é mais enjoadinha, né? Tem que ficar compreendendo essa situação. Os outros são muito fáceis. Os Z-, o que é? São os não positivos, olha lá. Entra o zero, tá ok? E o Z menos asterisco, aí sim, quando eu tenho um asterisco, o que acontece? Sai o zero, olha, o zero não apareceu aqui, ó. Só apareceu só quem? Os inteiros do quê? Negativos. Então, se aparecer só menos, Z menos, são os não positivos. Acaba que o zero vai entrar. E se aparecer o Z mais, são os não negativos. Acaba que o zero vai entrar. Para não ter zero, o que eu tenho que ter? O asterisco, como está aqui, ó. Beleza? E aí, nos dois últimos exemplos aqui, nas formas de representar, nós colocamos com asterisco para você. Fechou? Então, agora vamos ver a parte fácil, que é algumas representações que nós utilizamos o quê? Justamente os números inteiros. Como exemplo, no dia 21 de agosto de 2020, olha aqui, ó, 2020, podemos observar que a menor temperatura foi aonde? Em Santa Catarina, olha lá. Ah, foi -8, mas -8, onde é que é a posição de -8? Quando a gente pega na escala, né, tá fazendo uma escala meio grande aqui, bora ver se vai dar aqui. 0, -1, -2, -3. Eu estou pegando números cada vez mais negativos. -6, -7, ó. O -8, ele é menor que o -7, que o -6, porque ele está mais à esquerda, tá certo? Agora, à direita aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu tenho uma escala aqui, positiva. Observe, então, que em Santa Catarina eu teria -8, a menor temperatura. Não é isso? Quanto mais negativo, mais frio vai estar, beleza? E aí eu tenho, por exemplo, aqui, olha, no Paraná, 8 graus. Olha aqui, ó, justamente, simetricamente oposto, tá certo? Ah, as distâncias que eu tenho para os dois é a mesma. É a mesma. Só que um é negativo e o outro é o quê? Positivo. Beleza? Se eu fosse pegar um outro cara aqui, ó, lá no Paraná também fez uma temperatura de quanto? Bem aqui, ó, 0 graus. 0 graus. Beleza? Que é exatamente no meio entre essas duas temperaturas. Beleza? Aqui, no Rio Grande do Sul, aqui embaixo, ó, também fez 0 graus. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Eu tenho aí as temperaturas desses caras, olha. Valor muito negativo, -8 graus Celsius, Deus o livre, né? Nunca peguei essa temperatura e pretendo não pegar. Tá certo? Então, bora lá. Próximo exemplo que você vai ter. Olha, no Brasil, né? Ainda no Brasil, né? Salvador, enquanto lá em Salvador, olha, fez 30 graus, que nem é uma temperatura tão elevada, assim, uma praia, né? Uma cidade como Salvador que tem praia. Não sei se você conhece Salvador, mas Salvador tem uma orla maravilhosa, topíssima, né? Se você tiver a oportunidade de conhecer, vai lá, porque é show de bola. E aí acontece, olha lá. Curitiba, Deus o livre, 0 graus, frio não é comigo. E lá em São Joaquim, lá, valores negativos de temperatura, né? Aqui tem uma cidade que eu quero conhecer, que ainda não conheço, que é Gramado, ó. Gramado também tem temperatura bem baixa, né? Beleza? Então, vou ter valores positivos e valores o quê? Negativos, representados por quem? Por números inteiros, tá certo, galerinha? Por números inteiros. Bora para a próxima? Olha só, o que a gente vai observar agora aqui, ó? Uma relação de acordo com a altitude. Papai. Olha lá. Altitude positiva. Olha lá, altitude positiva. Tem um barquinho lá, olha. Aqui a altitude. A altitude de um lugar acima do nível do mar. Certo? Então eu tenho 100 metros, 80 metros, 40 metros. Se for 0 metros, é porque está no nível do mar. Só na praia e tal, né? Altitude negativa. Como é que fica uma altitude negativa? Está aqui, ó. Abaixo do nível do mar. O que é isso? É uma depressão aqui, ó. Tem duas montanhas aqui, ó. Tarará, tarará.
e aqui, né? E aqui tem uma depressão. Então, uma altitude negativa. Está abaixo do nível do mar. Então, ela começa aqui, ó, 0, menos 20, menos 80, menos 60, tá certo? Isso é muito comum aonde, galera? Esse tipo de situação, valores negativos, né? Porque em praia você praticamente não tem essa situação. E onde é que você tem isso? É muito comum em Minas, né? Em Minas, onde a galera faz exploração de minérios e tudo mais, tá certo? Vamos lá, então? Outros casos de aplicação que você vai ter, olha aí, mais uma vez falando sobre o nível do mar, né? Aqui, ó, o nível do mar seria o nível 0. Lá embaixo, a determinada profundidade, vai ter 80 metros, né? Teve aquele submarino, mini submarino, que foi tentar chegar no Titanic para um passeio, né? No Titanic, a 2.000 metros de profundidade. Seria menos 2.000 metros, então, né? Aqui, olha, tem um vale aqui, ó, 30 metros, então seria o quê? Menos 30 metros. E aqui a mais 200 metros, né? Pegando aí, por exemplo, a Granja Comaria, onde a seleção treina, é 1.200 metros de altitude. Lima, né, que é onde o Brasil joga lá no Peru, vai estar a 2.000 metros de altitude. E aí cria muita dificuldade, né, em relação a isso, tá certo? Outro caso aqui, olha, você vai ter, quando você faz um depósito na conta de alguém, ou na sua conta, né, você tem um crédito. Aí o crédito passa a ser o quê? R$500. Aí você vai e passa um cheque de R$50. Nossa, cheque. Não sei nem quem usa isso, né? Olha, eu não sei se isso aqui é verdadeiro, José Lima pediu o nome da conta para até colocar, né? Para depositar na minha. Bora lá. Cheque menos 50, então vai passar para quanto? 450, porque debitou 50, não é assim? Aí fez um saque de quanto? 600 conto, mano, ele ficou devendo o banco agora. Se lascou, olha só, tá devendo o banco. Agora ele fez um depósito de 300, já melhorou a situação dele, ó. 150. Então eu tenho que usar essa movimentação bancária, eu tenho que usar valores positivos e valores negativos para ficar mais claro, beleza? Vamos lá então, na sequência? Olha só. E eu vou ter aqui, olha, justamente essa ideia, olha o que eu tenho aqui, olha. Quando eu tenho dois valores negativos na minha saldo, ó, 540 e menos 1.400, o que eu posso juntar? Como os dois são negativos, eu posso juntar os dois. Cara. Sério? Sério. Olha lá, juntando os dois aqui, olha, os dois negativos, é como se fossem duas dívidas o valor negativo, né? Eu tenho duas dívidas, de 540 e de 1.400. Então, vou juntar as duas dívidas, quanto é que vai dar? Tá aqui, ó, menos 1.940. Aí eu vou juntar aqui, ó, com uma positiva, aí eu vou dessa dívida de 1.940, eu vou pagar 950. Não vou pagar toda a dívida, mas vou pagar uma parte dela. Quanto é que vai sobrar? Menos 990. Então ficou negativo. Ficou com dívida? Ficou. Está negativo? Tá certo? Então é muito bom para você fazer controle das suas contas, utilizar valores positivos e negativos, tá certo? E aí, olha, outro caso onde você vai ter saldos de gol, né? Bahia e Vitória. Olha aí, clássico, né? Clássico lá da Bahia, né? Olha aqui, saldo de gol da Bahia, 3 gols. Saldo de gol do Vitória, menos 3. Lógico que no caso de empate, normalmente saldo de gols é que decidia quem era o campeão, né? Agora depende muito do estadual, da onde é. Bem, e aqui a representação que você vai ter, né? A representação, ó. Se for meu zero, é que andou os negócios aqui, né? Eu vou apagar essa parada aqui. Vou apagar isso, vou apagar isso. Eu sei que de vocês aí está certinho. Só o meu que está errado. E vou reescrever aqui para você. Então, bora lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas. Então, aqui, ó. Aqui é meu 0, menos 1, menos 2, menos 3. Foi o que eu fiz para você lá no início, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. E eu gosto muito de repetir as coisas, galerinha. Porque é o seguinte. O que faz você aprender, na verdade, é repetição. Se você não repetir, você esquece, mano. Então você fica só mais ou menos naquela situação, tá certo? Então vamos que vamos? Vamos pro próximo? Olha lá. Outra aplicação. Resultado da Petrobras, PET R4. O que é isso? Bolsa de valores, né, meu caro? Você vai ter essa situação de lucro ou prejuízo, tá certo? Isso aqui são ações, tá? PET R4. E aí você tem o histórico aqui, ó. Aumentou, valores positivos, diminuiu, aumentou de novo, diminuiu, ao ponto de ser negativo, aumentou, diminuiu aqui, aí, olha, negativo, cresceu, né? Tudo isso indicando pelo quê, galerinha? Indicando por valores o quê? Inteiros, né? Valores inteiros. Os valores inteiros servem para justamente isso. Dá essa visão aqui. 2019 para 2020, acho que isso aqui foi
perto da pandemia ali, né? Não, mas foi antes da pandemia. Está muito no iniciozinho aqui para ter essa queda toda. Tá certo? Histórica de lucros trimestrais da Petrobras, ali. Tá certo? Guia Invest, é justamente de ações. Beleza? E para a gente fechar aqui, olha, vamos falar sobre 2 tipos de operações. Primeiro caso esse aqui, ó, que você vai ter sinais iguais, soma os números que mantém o sinal. Se você tiver, por exemplo, mais 4 com mais 7, vai dar quanto? 11. Eu tenho esse dinheiro, 4 com 7, 11, beleza. Quando eu tenho menos 3, menos 2, o que você pensa? Eu tenho uma dívida de 3, uma dívida de 2. Se eu juntar as 2 dívidas, fica uma dívida de 5. Se você pensar desse jeito, você nunca vai errar, beleza? Agora olha aqui embaixo, ó. Eu tenho uma dívida de 8, eu quero pagar 7. Quanto é que sobra? Sobra uma dívida de 1. Olha como é fácil, né? Só subtrair 8 menos 7 e verificar a diferença. Agora eu tenho R$9 aqui, tem uma dívida de 3. O que eu faço? 6. Se eu não quiser fazer isso dessa forma, eu posso pensar como a regra está falando. Ó. Somam-se os números de mantém-se o sinal. Foi o que a gente fez. 4 mais 7, 11. Somou porque são iguais, o mesmo sinal, e mantém o sinal deles. Menos 3 com mais menos 2, o que eu faço? Menos 3 com menos 2, somou. Deu 5 e mantém o sinal negativo. E se forem diferentes? Sinal diferente deve ser fazer o quê? A subtração deles e deixar o sinal do maior. Olha aqui, quem é o sinal do maior? É o 8. Então ficou negativo aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, senão não dá para entender nada. E aqui, ó, o maior era 9. Então aqui o 6 ficou positivo e fez o quê? Uma subtração. Para a gente fechar o nosso último slide, a gente vai falar assim, ó. Operação com números inteiros, multiplicação e divisão. Lá não era multiplicação e divisão, lá era soma e subtração. Como é que fica aqui? Sinais diferentes na multiplicação, na divisão, sempre resulta o sinal negativo. E aqui, ó, sinais iguais, sempre o resultado do sinal é positivo. Então, 2 vezes 4, 8, mais com mais, está aqui, ó. Menos com menos, mais, 10 vezes 4, 40. Menos com menos, mais, 20 dividido por 2, 10. Mais com mais, 15 por 3, 5. E assim sucessivamente. Fechou, meu garoto? Então, por hoje, ficamos por aqui. Fica com Deus e até a próxima. Fui!